Prazer recebê-la. Eu quero agradecer muito o convite de estar com vocês, com a Secretaria de Política para as Mulheres, na pessoa da Soraya, que me contatou, e nas palavras da Edna Cailheiro. Eu me orgulho muito de que eu, junto com Branca Moreira Alves, Ângela Borba e Jaqueline Pitangui, redigimos para o governador Moreira Franco aprovar o Conselho Estadual de Política para as Mulheres, do CEDIM do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu tenho uma longa estrada no feminismo, mas eu ainda continuo trabalhando na Universidade Federal Fluminense, com muita vontade de continuar. Eu vou fazer 50 anos de UF no ano que vem. Vocês todas vão ser convidadas para uma ciranda no campus de Gragoatá. Falar das questões de trabalho, o que foi que aconteceu, trabalho não pago, trabalho pago, os cuidados. O Bluetooth está ligado? Não, liga o Bluetooth. Liga. O que foi que aconteceu? Bom, vamos continuar. Está ligado lá? Tem que ligar. Por gentileza, vamos manter os microfones fechados para que não haja microfonia e favoreça a qualidade do som e a apresentação da professora Ildete. Vamos continuar. Então, o tema de hoje é um programa de capacite, né, de capacitação para as mulheres, para ser gestoras públicas do Estado do Rio. Quer dizer, o que é que está acontecendo nesse momento? Nós estamos vivendo ainda no meio de uma pandemia que não acabou, uma guerra que explodiu na Europa. Tudo isso, quer dizer, o cenário de 2022 é um cenário de muitos conflitos. E, além de tudo, ainda tem um processo eleitoral em curso na República Brasileira. Também completamos 200 anos de independência, então estamos completando, né? Numa independência que foram as mulheres que construíram, porque foi Leopoldina que assinou a carta que dizia para Portugal que o Brasil era um país independente, portanto, Dom Pedro é uma história construída posteriormente. Então, tudo isso, a história brasileira, as mulheres foram sempre uma história sem mulher, silenciada, né? Ninguém nem fala dessas questões. Trazendo para o mundo do trabalho, o que está acontecendo? Aconteceram, nesses 2 anos e meio, praticamente, que a pandemia come solta no Estado... Você está 3 dias, você não pode ficar 3 dias sem... Você não tem comida para dar. Tudo bem? Posso continuar? Bom, então, o tema que me pediram para conversar, eu sou economista, eu sou professora da Faculdade de Economia ao longo de todo esse tempo. É que, no caso das mulheres, quer dizer, a pandemia surgiu um cenário em que a economia brasileira já anda a passo de tartaruga. A economia brasileira vive a sua maior crise depois de 2030. E os anos de 15, os anos de 16, foi o fundo do poço, mas de 17, 18, 19, até a pandemia explodir, o Brasil caminhava com 1%, menos 1% do produto interno bruto. O problema é que essa medida, o produto interno bruto, significa todas as riquezas que o país produziu. Então, ao longo desses anos todos, o Brasil andou repondo estoque, entendeu? Então, andamos muitíssimo devagar, como esta república não conhecia ao longo de mais de quase 90 anos. Ora, portanto, a pandemia surge, é uma doença que resulta da nossa ação sobre a Terra. Quer dizer, é preciso mudar o nosso relacionamento com o meio ambiente, se nós quisermos que a humanidade não sofra
mortes e fome, como nós estamos, como a nossa, esse momento nosso brasileiro e fluminense estamos vivendo. Ora, só que a pandemia desnudou a pauperização do mundo e do Brasil. Ora, o que aconteceu? Quer dizer, a pandemia entrou em cena em março de 20, e o Brasil já estava vivendo essa crise econômica seríssima, com uma estagnação, e a crise da saúde entrou como um furacão. E, por incrível que pareça, é impressionante, as mulheres estavam e continuam estando no centro das respostas da pandemia. Por quê? Pela presença das mulheres no setor de saúde. O setor de saúde é feminino. 70% das ocupações do setor de saúde são de mulheres. Porque o setor de saúde não é só médico, é médica, é enfermeira, é assistente, é ajudante, todo o complexo da saúde, e são as mulheres que são maioria. Só na medicina é que você tem quase que uma paridade, 50%, 50% de homens e mulheres. Mas os homens e as mulheres não fazem as mesmas coisas dentro dos ramos da medicina. Ora, portanto, elas estavam na saúde, na presença massiva na saúde, e elas estão também nos cuidados com a família, porque as mulheres são as que cuidam da humanidade. Metade das mulheres que estão em idade de trabalhar são dona de casa, e a outra metade é dona de casa e trabalhadora, trabalha fora de casa. Mas pensem bem, metade de nós é só dona de casa, né? Então, isso reflete a socialização que as mulheres têm, porque nós somos todas socializadas para cuidar do outro, né? Ora, os cuidados, portanto, estão no centro das respostas à crise econômica, seja nos hospitais, seja nas residências, nas casas das pessoas. Só que a pandemia e a parada que aconteceu potencializou as desigualdades do mercado de trabalho e o peso do trabalho da reprodução com a família, que é o peso da reprodução da vida. Nesse espaço, emergiu a violência doméstica, os feminicídios cresceram ao longo desses meses que nós vivemos, desde que a pandemia entrou no nosso território. Portanto, e esse cenário não está desmontado, quer dizer, o governo tentou desmoralizar a vacina, as vacinações, não incentivou o povo a isso, prejudicou o que pôde, mas o povo brasileiro, como tem muita experiência com as vacinas, o povo brasileiro aceitou as vacinas. E, como de uma maneira espontânea, o povo brasileiro caminhou para a vacina. E se não tivesse o SUS, a saúde para todos, que foi votada e incluída na Constituição Brasileira de 88, nós não tínhamos perdido 600 e quase 670 mil pessoas, até porque a gente nem sabe se esses números são exatamente corretos, mas vamos dizer que sejam. O Brasil tem uma das maiores mortalidades per capita do mundo. Ora, então as mulheres, seja dona de casa, seja como trabalhadoras, elas cuidam da humanidade, porque a socialização das mulheres são para isso. Nós ensinamos a uma menininha de 1 ano coisas diferentes dos meninos. Para o menino, a gente bota uma bola no pé. E para as meninas, a gente bota uma boneca. Isso é que a gente precisa, se nós quisermos que homens e mulheres cuidem da humanidade, nós vamos ter que colocar essas questões dos cuidados com a vida
na escola, na mais tenra idade, na creche, para os meninos acostumarem-se a não pensar que eles são para fazer outras coisas, fazer a guerra, por exemplo. As pessoas são para fazer o amor, a reprodução da vida. Então, as mulheres, as que vão para o mercado de trabalho, as que se escolarizaram, porque as mulheres se educaram no Brasil por si só. Não teve uma política de educação para o povo brasileiro. Pasmem, nós estamos fazendo 200 anos de Estado brasileiro, mas nós só vamos ter uma política para universalizar a educação na década de 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, e que o governo Lula, os 2 primeiros Lulas, também incentivou demais. Agora nós chegamos a ter 98% das crianças brasileiras na escola. Ainda é precária, porque nós temos que ter escola em tempo integral para as crianças até 14 anos e creche em tempo integral, porque as mulheres não podem trabalhar se você não tiver educação para as crianças em tempo integral. Por isso que você tem um contingente tão grande de mulheres donas de casa. Bom, mas vamos... Quer dizer, esse é o cenário, quando você olha o mundo do trabalho, cenário que... O que acontece? Quer dizer, como as mulheres são metade dona de casa e a outra metade é dona de casa e trabalha fora, só que quando a gente vai para o mercado de trabalho, nós continuamos ganhando menos que os homens. Quando eu comecei a trabalhar com esses dados na economia da UF, no final da década de 70, nós tínhamos uma diferença de média de salário entre homens e mulheres as mulheres ganhavam 56% do que ganhavam os homens. Hoje, a gente ganha 80%. Olha, com toda a luta das mulheres ao longo desses 40 anos, uma participação pesada na Constituinte, nós não conseguimos desfazer esse nó da sociedade, né? Então, também dizer para as mulheres que a gente não tem só que se dedicar às atividades de reproduzir a vida, mas a gente tem que estar no mercado de trabalho de forma homogênea com os meninos, por habilidades pessoais de que cada pessoa tem. Quer dizer, toda essa questão da socialização, que vai iluminar a questão do mercado de trabalho feminino, tem uma consequência muito forte. Primeiro, como eu falei, nós ganhamos menos, nós temos piores coberturas sociais, e aquelas mulheres que se educam, que furam o bloqueio, elas não rompem a barreira. Elas encontram um teto de vidro que esbarra que o salário dela é sempre menor que o dos homens. E quanto mais as mulheres forem escolarizadas, isso, sobretudo, implica com as mulheres brancas, porque tiveram mais possibilidades, estão em estratos de rendas diferenciados, curso superior, a diferença salarial é maior. Imagina, nós chegamos no século XX com este quadro, apesar de toda a luta da minha geração da minha avó, da minha bisavó, até porque nós só... o Império já se votava e na República também, mas a gente só começou a votar quando o Brasil, depois de que o Estado brasileiro tinha 100 anos. Quer dizer, começamos a votar em 32. Tivemos o direito de voto e a primeira vez que a gente entrou numa cabine eleitoral para botar um voto foi em 33. Né? E só as pessoas que sabiam ler e escrever, que é outra questão dramática, porque o povo brasileiro ainda tinha uma massa de analfabetos da década de 30 enorme, e as mulheres até então eram mais analfabetas que os homens. Por isso que todo esse processo de escolarização é um processo que aconteceu por vontade própria de cada uma das pessoas, das mulheres, sobretudo delas, ao longo desse processo histórico de desenvolvimento do nosso país. Ora, o século XXI, nós chegamos, quer dizer, as teorias, o pensamento feminista cresceu dentro das universidades, dentro das academias,
E você tem uma novidade, você já tem explicações para por que essa divisão sexual do trabalho desigual. Por que a gente tem trabalho remunerado e trabalho não remunerado? Por que você faz música para glorificar a dona de casa? Ah, mamãe, mamãe. Você canta essa questão da maternidade, mas você trata as mães no pontapé, porque elas não recebem nada, não têm, são submetidas dentro de casa à vontade patriarcal dos seus amores, né? Ora, quando o Brasil, quando explode a crise econômica de 2015, a sociedade brasileira, apesar de ter avançado no capitalismo, construído uma sociedade industrial ao longo dos anos 40, 50, 60, 70, 80, e as taxas de crescimento passaram a cair, mas ela já tinha uma indústria e umas cidades exuberantes, um território ocupado. Essa questão nunca foi resolvida do ponto de vista das questões relativas às mulheres. Por quê? Como as mulheres têm uma enorme, quase que a metade delas, que são em idade de trabalhar, são donas de casa, elas dependem dos rendimentos do marido. Ela cuida dos maridos e dos filhos, cuida da família, mas ela não ganha nada por isso, né? Então, imagine, você tem uma outra massa de pessoas que estão no mercado de trabalho, que trabalham, mas elas não estão nas leis. O Brasil escreve muito bem leis, mas ele não coloca essas leis na vida das pessoas. Por quê? O primeiro pacto social que o Brasil construiu ao longo desses 200 anos de independência foi em 1943. Qual é o pacto? É a famosa consolidação das leis do trabalho, que definiu que os trabalhadores tinham proteção, alguma proteção para a velhice e proteção para a saúde. Os trabalhadores que tinham carteira assinada, era uma cidadania ortogada. Mas esse é o primeiro pacto. O segundo pacto que o Brasil vai fazer, social, é o de 88. E eu, com muito orgulho, digo que eu participei muita garra deste processo. Eu não era deputada constituinte, mas eu era do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Se vocês quiserem ver bem o que aconteceu nessa luta, acabaram de lançar um filme chamado Lobby do Batom, que está na GNT, no Global Play. Ele está gratuito lá. Ele tem assinatura, né? Mas ele está gratuito. Que vocês podem ver como foi que essa luta aconteceu, como foi que a gente escreveu essa legislação dentro da Carta Constitucional. Atenção, essa carta, que é uma carta que está sendo, nesse momento, muito atacada. Cuidado, porque nós estamos em processos eleitorais. Então, essas questões precisam ser bem analisadas e pensadas com a cabeça, né? Porque quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece. Ao mergulhar na crise de 2015, aumenta a informalidade e, no caso do mundo do trabalho pago, né, do mundo do trabalho do comércio, a grande profissão, a grande ocupação das mulheres brasileiras ao longo da sua história foi de trabalhadoras domésticas. Vocês já intuíram qual é o problema. Então, como o Brasil é uma economia desigual, você tem muito rico, muito não, tem uma camada de pessoas ricas, uma camada muito grande de pobres, que mesmo quando se insere no mercado de trabalho, não era uma cidadania protegida, ele não tinha carteira de trabalho, ele era informal. Isso já é assim na década de 30, na década de 40, na década de 50, e olhe que a CLT é de 43, mas ele não atingiu todos os trabalhadores, né? Então, sempre. E nós continuamos
nessa estrada da desigualdade. Ora, com as mulheres, você tem um princípio tem atividades separadas, as mulheres escolhem determinadas ocupações ou carreiras universitárias, mas mesmo quando portanto, você tem diferença nessa separação, tarefas de mulher, tarefas de homem, por exemplo. Se eu digo que a maior ocupação das mulheres brasileiras ao longo da história do Brasil, eu estou medindo já todos os censos que aconteceram em 1872, depois vai ter um em 1920, 40, 50, 60, 70, 80, 91, 2000, 2010. Nesses censos, as empregadas domésticas reinam soberanas. Isso significa o quê? Significa que há uma separação nítida entre o que as mulheres fazem no mundo do trabalho e que os homens fazem. Por quê? Se eu disser para vocês que o setor de educação, as professoras, o setor de saúde, de médico a ajudante de limpeza dos hospitais e clínicas do Brasil, aos serviços sociais e ao trabalho doméstico remunerado, você tem 76% das mulheres que estão no mercado de trabalho. Então, aqui tem separação, princípio da separação. O homem faz uma coisa e as mulheres fazem outra. Os homens estão nos meios de transporte, na indústria, na agricultura, no comércio, embora o comércio é mais meio a meio, mais próximo, mas não é, eles são maioria, né? E nas trabalhadoras domésticas, que também tem um rastinho de homem, mas é pouco, não dá nem 7% das domésticas. E as domésticas sempre foi um batalhão enorme de mulheres. Antes da pandemia, tinha quase 6 milhões de trabalhadoras domésticas, mas elas já não eram, a partir de 2013, a primeira ocupação, que ao longo de toda do Império à República estava como a primeira ocupação das mulheres brasileiras. Elas passam para terceiro lugar, muito próxima das comerciárias, porque as filhas das domésticas, como se educaram, porque o processo de educação na década de 90 deu um pulo, no caso brasileiro, do Brasil, as filhas das domésticas estudaram. Aí teve o sistema de cotas para negros, teve Reúne, teve os programas de incentivo à abertura das universidades, que já no Fernando Henrique começou e o que os governos do PT ampliou. Isso tudo fez com que as filhas das domésticas já não eram analfabetas como suas mães, e elas se educaram mais. Então, isso reflete nas ocupações e nas oportunidades de trabalho que elas tiveram. Então, isso tem. Mas quando a gente chega, por exemplo, quem botou um anel no dedo, virou uma doutora e virou uma gestora no hospital, ela não ganha igual aos homens. Portanto, você tem uma hierarquia de sexo nas remunerações. Então, as teorias econômicas que estudam as desigualdades, que não só a economia, como a sociologia, como a ciência política, explicita esse tipo de problema. E nós avançamos mais, porque numa economia capitalista, como é a nossa, a principal medida importante para dizer o que é que está acontecendo com a sociedade é o produto interno bruto, é o PIB que você chama. Então, quando diz assim, o PIB vai cair, a probabilidade é que o PIB caia, vamos dizer, 5% esse ano, ou cresça pouquinho, isso deve assustar todas nós, porque isso significa que não tem emprego, que o desemprego campeia. E a pandemia, como teve que fechar muitos negócios, porque a pandemia ampliou a crise econômica que já acontecia no caso brasileiro. Ora,
Mas a gente que estava na universidade, contribuindo com o pensamento acadêmico, com novas análises sobre o que acontece com as mulheres e por que há a desigualdade. É tanto pela separação nas atividades de trabalho, como também tem uma hierarquia dentro do trabalho. Por que o trabalhador masculino, o homem, tem remuneração diferenciada? Quer dizer, por que tem esse teto de vidro? Quer seja negra, quer seja branca. Hoje vocês veem isso, porque toda vez que uma empresa coloca uma gerente mulher, e se for negra, então, é a primeira página do jornal fazendo propaganda dela. Olha como eu sou igual, eu defendo a igualdade. Aí bota uma delas lá. Aí é uma, né? Quero ver fazer essa ampliação em termos de massa de representação na população, das mulheres brancas, das mulheres negras, dos diplomas universitários, quer dizer, porque os diplomas universitários trazem prêmio, você ganha um pouco mais. Mas isso, mesmo assim, essa hierarquia por sexo permanece. Então, é isso. Não. Eu estou muda. Acho que eu só estou ouvindo. Pública. Por gentileza, verifiquem os microfones. Obrigada. Para que o Estado tome tempo e as questões da desigualdade e as desigualdades salarial não sejam punidas. Porque quando eu olho, porque tem metade das mulheres que são donas de casa, quer dizer, o que a gente chama a divisão sexual do trabalho, né? Então, o que é... E aí precisa mensurar que jornada é essa que as mulheres fazem, mesmo tendo empregada doméstica ou sem empregada doméstica, as mulheres fazem uma jornada de trabalho, porque a literatura econômica, de uma gracinha, diz assim, as mulheres ganham menos no mercado de trabalho porque as mulheres trabalham menos em trabalho remunerado do que os homens. É verdade, porque as mulheres são trabalhadoras quando elas estão parindo, né? O tempo de parir é um tempo que vai vamos dizer, sendo assim mais normalzinha, dos 20, você pode parir até 50, mas quando chega em 45 já começa a ficar menos, né? Então, o grosso das mulheres tem filho aos 20 anos, com 20, com 30 anos. Depois aí você vai entrar na menopausa a partir dos anos de 45, 44, depende de cada uma, mas a partir de 50 anos é tanto que todas as carreiras exitosas das mulheres na ciência é de mulher na menopausa. Se a gente pegar o diretório do CNPq, é lindo de morrer. As mulheres só são cabeça de núcleo de ciência e tal na menopausa. A carreira científica delas deslancha, porque os filhos cresceram. É interessante, os homens começam bem cedinho, botam um doutorado na mão e rapidinho, aos 40, já são top de linha. As mulheres não. Eu dou o meu exemplo. Eu estudei na França com meu marido, eu voltei com o bebê no braço e sem o doutorado. O meu marido defendeu o doutorado dele em 1968, com 27 anos, e eu vim com o bebê na mão, mas sem o doutorado. Sabe quando foi que eu fui botar o doutorado na minha mão? Quando completei 50. Porque não tinha doutorado no Rio de Janeiro, e eu com 3 filhos, não podia ir. Eu não queria ir para Campinas ou para São Paulo para fazer um doutorado e passar 3 dias na semana lá. Simples como isso. E eu, feminista roxa, tá? Porque desde 76 que eu sou do Centro da Mulher Brasileira e participei de todas essas confusões que foram feitas para proteção ao trabalho da mulher, para valorizar as mulheres, para trazer as mulheres para o pódio. Eu participei como uma figura, como figurante, mas estou lá, tá? Então, portanto, olha que nem eu escapei da socialização dramática que a gente recebe desde criancinha, de que a minha tarefa é cuidar. E por isso, quer dizer,
quando você tem uma pesquisa de uso do tempo, a PNAD já faz essa pergunta, mas a gente precisa fazer um questionário maior para saber mais coisas, para poder propor políticas públicas bem feitas, né? Mas eu sei que as mulheres e os homens não trabalham nos cuidados da reprodução da vida como nós. Por exemplo, a primeira vez que o IBGE publicou um dado sobre a divisão sexual-trabalho, entre o trabalho não, quanto tempo você faz de trabalho não pago, do trabalho de cozinhar, de lavar, de levar filho na escola, de comprar comida, de cuidar da casa, de limpar banheiro, as tarefas da vida, os homens declaram que eles trabalham 10 horas. Nós estamos em 22. Essas pesquisas estão saindo. Eles continuam dizendo que trabalham 10 horas. É engraçadíssimo. Não mudaram. O homem de 2001 é igual ao homem de 2002. 10 horas. Em 2011, eles aumentaram para 11. Eu não sei, o IBGE inventou, perguntou de quem paga a conta, aí eles aumentaram um pouquinho, mas já baixou de novo, entendeu? Então, essa é engraçadíssimo. E quanto é que as mulheres fazem isso? Aí as mulheres é que é bom. As mulheres começaram dizendo 28 horas por semana. Pense que a jornada de trabalho, para quem trabalha em tempo integral, é 40 horas. Então, as mulheres, as que estão em tempo integral, ainda tinham mais 28 horas de média. Atenção, pessoal, em média é assim, o pé no fogão, cabeça na geladeira, a média do corpo é ótima, tá? Então, a média, mas é o que eu tenho. É a melhor forma da gente avaliar as coisas, é a mediana. Não, a mediana é diferente. A mediana é mais precisa, mas em geral você usa uma média para dar uma ideia. Mas isso já ilumina a nossa problemática, né? Ora, portanto, em média, as mulheres trabalham 20 horas ao longo de todo esse período agora, da segunda década de 11 até 2019, 2020, porque não houve censo ainda. O censo vai agora a campo em agosto. Não houve censo em 20. Então, só tem PNAD. É uma pesquisa domiciliar amostral. Ora, as mulheres trabalham 20 horas. 20, 21, em média, a média das mulheres ficou essa, dos homens ficou sempre às 10 horas. 10 e 40 minutos, oscilando em torno disso. Isso mostra que as mulheres, em média, trabalham 10 horas mais que os homens na vida, mas a gente ganha menos. E se você considerar a questão de raça, a coisa ainda é mais complicada, porque as mulheres pretas e brancas são diferentes. As mulheres brancas, em média, elas só começam a ter essa jornada pesada, dupla, aos 20 anos. As meninas pretas, as moças pretas, não. Aos 13. Porque elas são seguramente quem fica com seus irmãos, as suas mães, irem trabalhar fora. Enquanto que as mães das brancas têm empregada doméstica, tem renda média mais alta. Isso é uma explicação, tá? É possível. E os homens, é engraçado que quando eles declaram que fazem afazeres domésticos, que como a gente sabe o que eles gostam de dizer? 62% deles todos se referem a fazer comida. Fazer comida é nobre. Lavar prato, não. É bem verdade que uma gracinha de um cientista disse que a máquina de lavar era a maior invenção para as mulheres do século XX. Olha a gracinha que o diabo disse. Disse na minha cara, porque era um seminário internacional e ele estava aqui no Rio de Janeiro e ele falou isso novamente, que ele já tinha repetido há 10 anos atrás. Eu queria esganar, entendeu? É uma gracinha que a máquina de lavar resolveu lavar roupa. No caso, ele estava nem falando da máquina de lavar prato. Mas no que a máquina de lavar prato não lava panela,
E a máquina de lavar roupa precisa botar o sabão, precisa botar a roupa, precisa vigiar, precisa estender. Quer dizer, tem todo, quer dizer, diminuiu o tanque, tirou muitas mulheres do tanque, a classe média e a rica, já as pobres não. Mas não é a gracinha de dizer que a maior invenção para as mulheres é a máquina de lavar roupa, que foi inventada na década de 50. Né? Então, os homens declaram cozinhar, enquanto que as mulheres, quer dizer, 93% das mulheres que estão no mercado de trabalho e as donas de casa declaram que fazem afazeres domésticos, declaram 20 horas. Portanto, as mulheres são sobrecarregadas de trabalho. A crise sanitária e a crise econômica só desempregou massivamente as mulheres. Aqui entrou o redemoinho da pandemia e junto com a crise econômica. Por quê? Então, as profissões das mulheres eram aquelas que eu falei para vocês, né? A educação, a saúde, serviço social e empregada doméstica. Empregada doméstica, que era o maior contingente, teve uma queda na pandemia, porque é uma atividade que é pessoal, frente a frente. Então, houve um grande recuo das famílias com a pandemia e sem vacina, embora algumas pessoas idosas tinham que ter cuidador de qualquer jeito, e várias delas faleceram nesse contato, né, que todas nós conhecemos, que é cuidadora e o idoso, mas a pandemia amplificou enormemente o desemprego feminino. Em geral, as mulheres, o empregador, ele demite facilmente uma mulher, mas ele guarda o lugar do homem, né? Porque a ideia dele é que o homem é o provedor da família. A pandemia, isso foi triplicado, porque pegou todas as ocupações que tinha muita mulher, comércio, no comércio, serviço de beleza, todas aquelas coisas que são trabalhos que envolvem pessoa a pessoa, e o emprego doméstico. As empregadas domésticas perderam 1.800.000. Acabamos de mensurar agora lá na UF, no Núcleo de Pesquisa de Gênero e Economia, com a professora Lucilene, Daniele Caruzzi, Isabela Duarte, a gente mensurou das mulheres de rendas mais baixas, e, sobretudo, de mulheres pretas. Tá? Então, você tem, no caso brasileiro, quer dizer, as domésticas sofreram duplo impacto, né, nas suas ocupações, perderam emprego, perderam quase 2 milhões de emprego, caiu para 4 mil e pouco, né, e tal. Você tem um desenvolvimento da tecnologia digital, que a gente não sabe bem como é que vai ser isso. O trabalho remoto também é um trabalho que está presente agora no serviço público, mas não. Nós ficamos com 2 anos com as escolas fechadas, no caso, as pessoas que vão ser produzidas, que vão acontecer no Brasil, é uma precariedade muito grande em relação à escola, que o Brasil precisa ficar atento de como vai recuperar. Quer dizer, tem que ampliar a jornada de trabalho. Nós não podemos ter uma escola que é 4 horas e meia. Nós temos que ter, para que as mulheres possam trabalhar e ter salário, e para disputar o mercado de trabalho, a gente precisa ter escola em tempo integral até 14 anos. E precisa ter creche em tempo integral. Vamos acabar com os sonhos de não botar a política pública a nosso favor. A gente tem que exigir que os governos que vão chegar implementem escola até 14 anos, portanto, até o ensino médio, até o ensino fundamental e, sobretudo, mais atenção ao ensino médio, mas até o fundamental, até os 14 anos, as crianças em tempo integral na escola, porque ninguém trabalha 4 horas e meia. E as creches
de 0 a 3 e mais, até considerando de 0 a 6, que é o fundamental, você começa nos COI-7, também em tempo integral. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Você tem uma escola em 4 horas e meia. Quer dizer, o que você faz? Aí cria-se redes de familiares, de amigas, com questões que não envolvem. Quero as crianças na escola. E agora tem que ampliar a escola. Tem que aumentar 1 hora por dia. Se tem 4 horas e meia e não passou ainda, tem que ter mais, para poder você recuperar os 2 anos que as escolas tiveram fechadas. O Brasil é o país que tem um dos piores desempenhos da educação ao longo da pandemia. Então, são essas questões que a gente tem que trazer para reflexão com vocês. Quer dizer, esse trabalho não pago, que a gente precisa que os homens sejam socializados para dividir conosco. Limpar bumbum de criança é decente, faz parte da vida, portanto, não é só uma tarefa de mulher, e de uma partilha dentro de casa da igualdade, que a gente não tenha, não vá para o mercado de trabalho e já chegue como uma cidadã de segunda categoria, como estamos até hoje. Tá? Eu acho que são essas reflexões que eu trouxe, agora a gente pode ouvi-las para saber o que é que vocês estão pensando e como é que a gente pode trabalhar juntos. Tem um tempinho ainda, eu tenho outra atividade às 4, mas vamos lá. Professora Eudete, que maravilha essa fala instigante, que provoca, que traz um incômodo, um desconforto necessário para nós profissionais, especialmente que atuamos na política para mulheres. Nós temos aqui também muitas companheiras técnicas, profissionais, gestores e gestoras do SUAS. Geralmente, professora, nós solicitamos que as perguntas e questões sejam encaminhadas via chat. Mas hoje nós vamos abrir o microfone, vou pedir aí que vocês se inscrevam. Nós estamos com a presença também da nossa grande colaboradora, que já colocou aqui o agradecimento, a professora Ana Paula Tatagiba, professora da UERJ, ela que também trouxe, né, todo o histórico das mulheres, do movimento das mulheres no Estado do Rio, a construção da política para mulheres. Então, seja muito bem-vinda, professora, é uma honra tê-la aqui também na plataforma. O microfone está aberto. Quem gostaria de falar, por gentileza, pode levantar a mão. A Márcia Azeredo está com a mão aqui, pediu a palavra. Isso, Márcia Azeredo? Se você é isso mesmo, você, por gentileza, diga de que município você é, qual a sua função dentro da política para a mulher ou de assistência. Vamos, então, encaminhar questões, perguntas breves, para que a professora tenha um tempo maior para as respostas. Bom, aqui no chat, muito reconhecimento pela sua fala, muitos elogios, e especialmente aqui a Ludmila Roque, de Cabo Frio, ela coloca da necessária fala, né, sobre maternidade, conciliando com estudo, carreira, trabalho, e parabeniza a professora por essa abordagem nessa tarde. Deixa eu ver aqui. Tamires da Silva não disse qual o município, mas ela escreve aqui, né? Professora, muito obrigada pela excelência das reflexões, das produções, tudo sobre organização social, política de cuidados. Gostaria que falasse sobre os desafios e avanços no reconhecimento, redistribuição e redução do trabalho de cuidados e doméstico não remunerado. Acho que a professora já fez esse encaminhamento, mas se quiser ainda fazer algum acréscimo, talvez a questão tenha sido encaminhada antes da sua fala, professora.
Quer acrescentar mais alguma coisa? É o seguinte, eu tenho aqui um livro que tem um download gratuito, tá? Então, quem já leu A Arte de Ter Seu Tempo, a gente tem alguma coisa lá, mas esse livro aqui é só sobre os cuidados, é uma avaliação até com os dados até 19. Mas eu mando para a Soraya e ela pode passar para todas vocês um texto publicado pela Fundação Frederic Herbert, feita e escrita por mim e pela professora Lucilene Morandi, lá da Economia. Então, tem o trabalho dos cuidados, os cuidados do Brasil numa perspectiva histórica, o mercado de trabalho e a autonomia econômica das mulheres, as políticas públicas de cuidados, que envolve tanto as questões da infância e da adolescência, como dos trabalhos com a população idosa, né? E uma bibliografia sobre isso. Então, eu passo, o download é gratuito, eu passo para vocês. Nós já fizemos um segundo texto sobre isso, com as percepções, também com a pesquisa de percepções. E o que nós percebemos é que há um grande desconhecimento, quer dizer, que a sociedade ainda pensa muito pouco nessa questão da divisão sexual do trabalho e do trabalho não pago, que seriam os cuidados gratuitos, né? Os cuidados que as mulheres fazem com as pessoas. Então, esse é um livro que está saindo também, mas ainda está no prelo, e também vai sair, e é gratuito também sempre. Eu passo para a Soraya e ela pode passar para vocês para o trabalho de vocês ao longo do município. O estado do Rio de Janeiro é um estado muito hostil às mulheres, né? Porque a gente tem uma presença muito pequena na política, é um dos estados que está na rabeira do Brasil, né, em termos de representação política. Pensa, o estado do Rio de Janeiro só elegeu uma senadora até hoje na história da República, a senadora Benedita da Silva. Pensa bem, é impressionante. Teve uma governadora eleita, a Rosinha Garotinho. E a Benedita, era vice-governadora, um tempo ela ficou, quando o Antônio Garotinho saiu para disputar, ela ficou como governadora. Foi tudo. A representação na Assembleia Legislativa, é pífia. O máximo que a gente teve foi, num ano, 16% de deputadas, em 70. Agora tem 13%. Então, tudo isso, quer dizer, mostra como você tem uma sociedade arraigada no patriarcalismo. Então, é isso que precisa mudar. Eu espero ter uma live com tanta gente. Para mim foi uma alegria enorme falar para vocês todas do interior, até porque quem está nessa estrada há tanto tempo fica regozijante quando vê uma plateia tão rica, tão seleta de pessoas que têm a política, trabalham com a política, entendeu? Eu fico muito feliz de estar participando dessa discussão com vocês e ter trazido um pouco da minha experiência, da minha vida acadêmica, né, ao longo para debater com vocês. Tá? E quando Soraya quiser, quando vocês quiserem, a gente volta com um prazer enorme. Professora, você também não imagina como enriquece as nossas reflexões, os nossos debates, ter uma economista, mulher, junto conosco, porque geralmente sempre somos assistentes sociais, psicólogas, então ter alguém da área da economia ponderando, trazendo dados estatísticos, como a professora trouxe, de fato enriquece as nossas reflexões, debates e, por consequência, a execução do trabalho nos municípios. Nós temos ainda aqui uma pergunta, professora, deixa eu ver de quem é. É da professora Ana Paula Tatagiba. Ela diz o seguinte: por vezes a mulher é considerada, entre aspas, relaxada, como se deixasse a desejar e não fosse boa esposa quando coloca os cuidados domésticos em segundo plano, para estudar ou trabalhar. Há um estudo que comenta que o homem disse que bateu na mulher porque ela não fazia sua parte no trato, deixando a comida para fazer, a casa
varrida. Acho que é um comentário da professora, na verdade, né? É isso mesmo, né, professora? Um comentário, porque essa, quer dizer, ele exige que ela tem que trabalhar, mas ele exige que ela cumpra com o figurino ancestral, né? que já era da sua bisavó, da sua trisavó, da sua mãe. Então, ele, quer dizer, você vê como esse mundo, a violência, os homens têm um domínio e a violência doméstica ampliou-se muito. É preciso ir para a polícia, é preciso não ficar calada. O silêncio é a pior solução para todas nós. Bom, assim, uma chuva aqui de agradecimentos, dizendo do tanto que a sua fala foi potente para inspirar nossas práticas. Bom, a Danúbia, assistente social, não disse o município, mas ela gostaria que a professora Ildete falasse mais um pouco, estatisticamente, do mercado de trabalho para a permanência da mulher branca em detrimento da mulher negra, e se isso reflete diretamente no número de emprego entre homens e mulheres nesse mundo capitalista. A professora também já explanou, mas se quiser também fazer ainda alguma consideração... Vou fazer um pequeno... Viu, Soraya? Fazer um pequeno comentário. Eu vou dizer para ela o seguinte, quer dizer, você tem no mercado de trabalho, as escalas são homem branco, mulher branca, homem preto, mulher preta. Quer dizer, o pior rendimento da sociedade é das mulheres pretas. Tá? Quando eu digo preta, negra, é a negra, tá? Parda e preta somada. Então, você tem uma escala. As mulheres brancas, elas são mais próximas, o rendimento médio dos homens negros é próximo das mulheres negras. Das mulheres negras, não, das mulheres brancas, entendeu? Aí você vê que a questão de sexo predomina, entendeu? Agora, quanto maior for a renda da mulher, maior tem a diferença entre homens e mulheres. Isso pega muito as mulheres brancas, porque as mulheres brancas têm mais escolaridade ainda do que as mulheres negras, embora essa questão, com as cotas, a questão da escolaridade cresceu muito, tanto que as mulheres negras e as mulheres brancas são mais escolarizadas que os homens, do que os homens negros e que os homens brancos. A questão da escolaridade abrangeu as mulheres como um todo, entendeu? Não só, primeiro, pela escolarização do curso fundamental e ensino médio, e depois pela entrada na universidade. As mulheres se adaptam melhor à escola, à educação. Então, os homens são instigados pela sua socialização a ir para o trabalho. Então, isso se reflete, mas não reflete, quer dizer, como há um preconceito patriarcal, os rendimentos são maiores. A mulher branca e homem preto fica próximo, mas a mulher preta, apesar de mais educada, bem mais educada que o homem preto, ela ganha menos. Até porque você tem ainda também uma camada grande que tem uma escolaridade mais baixa, entendeu? Não é uma escolaridade universitária. Então, mas, de qualquer maneira, em termos de educação, as mulheres ganham de 2-0 em cima dos homens, tá? Agora, daquelas profissões que eu falei, são professoras, são do setor de saúde, numa gama grande de ocupações, nos serviços sociais e nas empregadas domésticas. Tá? As empregadas domésticas, ainda com toda a crise da pandemia, as empregadas domésticas ainda estão perdendo. E o desemprego feminino é muito maior do que o desemprego masculino, mas muito maior. O que assusta muito é que as mulheres que estão desempregadas, elas estão desalentadas, até uma dificuldade de volta ao trabalho. Foi para inatividade, como os economistas são a graça, chama inatividade, trabalhar só dentro de casa. Isso mostra como tem preconceito nas teorias econômicas e sociais, tá, com relação à discriminação das mulheres. Mas a gente vai chegar lá. Vocês são todos o futuro. Obrigada, professora. Professora, é difícil definir
na verdade, qual seria, na sua opinião, o maior desafio para as mulheres no Estado do Rio em relação ao mercado de trabalho? Conseguiria, assim, definir um desafio sobre todos os outros, considerando que é complexo, são muitos? O desafio das mulheres é brigar para que a igualdade, para que o salário igual para trabalho igual. Esse é o maior desafio. Quer dizer, porque se você... e não é só para a mulher preta, é para a mulher branca e preta, que ele está presente para as duas. Claro que para as mulheres pretas o preconceito é maior. E elas ainda têm uma escolaridade, elas cresceram a escolaridade delas, mas ainda é um pouco menor do que para a média. Escuta bem, economista fala muito na média. Como eu te falei, a média é o pé na geladeira e a cabeça no forno. A média do corpo é ótima. Então, isso tem que ter cuidado, mas é o indicador que eu posso trazer para vocês. Então, essa a história. Eu acho que o maior desafio das mulheres brasileiras é repartir os trabalhos dos cuidados com os homens. Agora, isso eu não acredito em chicote de política pública. Isso é a socialização, é uma educação de pequenininho. Não dê uma bola para o seu bebê de 11 meses. Dê uma boneca para um menino e a menina, e uma bola para menino e menina. Dê igual. Só assim a gente traz os homens para um outro olhar diferente com os cuidados. A gente já vê um pouco aqui, eu faço exercício aqui na frente da minha casa, numa academia, e aí tem uma piscina. E aí, quando eu estou fazendo musculação, viu? Eu vejo, tem uns homens jovens já com os bebês dele aprendendo a nadar e não sei o quê. Eu fico dizendo assim, será que é o futuro que está chegando? É o futuro que está chegando, mas ainda é pouquinho. Vamos espalhar isso pelas favelas, pelos bairros mais, da periferia, por todos os lugares. Nas suas cidades, levem essa discussão para os seus municípios, para as prefeituras. É preciso não se calar. É preciso bater na porta do prefeito, da Câmara de Vereadores, ir atrás das secretarias e, se possível, se candidatem, porque a gente precisa ir para o parlamento, para as prefeituras, para o governador. Nós temos que dividir, nós somos metade da população, estamos dando do boato que a gente é um pouquinho mais que eles. E mulher vota em mulher, na sua opinião? O quê? Não, na sua opinião, mulher vota em mulher? Eu só voto para parlamento, para deputada federal, para deputada estadual, para vereador, eu só voto em mulher, porque sempre tem uma. Agora, para os cargos majoritários, não, porque a gente não consegue furar o bloqueio. Se eu te digo que só teve uma senadora eleita no Rio de Janeiro, ao longo da história, tu já tem uma ideia de que o Rio de Janeiro não é sopinha, é um espaço político fechado. Mas a gente arromba a porta. Vamos arrombar essa porta. Eu digo isso porque o tempo todo a professora fala de uma desconstrução interna, né, que deve começar por nós. E aí é impossível não lembrar, né, daquela preferência de algumas gerações de mulheres que não iam a ginecologistas mulheres, só homens. Diziam que eram os melhores, não é? Que mulher não conseguia entender e ter tolerância com mulher. Por isso essa pergunta, mulher vota em mulher? Quando a professora disse que no estado do Rio só teve uma senadora mulher e uma governadora mulher, mais nada. Eu voto. Eu posso te dizer todas as vezes que eu votei para deputada federal e estadual. Sempre tem uma. É só a gente procurar, entendeu? E uma que seja simpática às nossas causas, que assine, claro, que nos defenda. Agora, para os cargos majoritários, a gente joga o que é possível. A política é o campo do possível, minha gente. Claro. Uhum. Olha, a Monique também não diz qual município, mas ela fala sobre dados estatísticos também. Eu entendi que o caderno que a professora Ildete vai socializar, e daqui a pouco nós vamos compartilhar no grupão lá do WhatsApp das participantes do Capacite Mulher, tem esses dados estatísticos, não é isso, professora?
Ele não da política, quer dizer, das políticas públicas de cuidados e uma análise do mercado de trabalho e o que é cuidados, entendeu? Cuidados é esse trabalho não pago, tá? É o trabalho não pago que as mulheres fazem, porque os cuidados podem ser pago e pode ser não pago. Uma trabalhadora doméstica trabalha com cuidados no pago, então tem esse olhar diferente. Eu só vou, como eu tenho uma outra live agora às 4. Eu mando para você, Soraya, de noite, tá? Claro, Você me sem desculpa, problema. eu mando o download para você e você joga para todo mundo. E quando a outra pesquisa sair, que é mais robusta, que é já sobre a percepção das pessoas, eu te mando e aviso que chegou o material, entendeu? Não Eu só trabalho. envia, mas certamente a teremos aqui novamente Mas para a essa só vai ser apresentação no desse segundo trabalho. semestre, tá? Tá bom? Tá bom. Para terminar, mais duas aqui. Vilma de Souza, é uma observação. Precisamos preparar as mulheres para esses espaços. Por vezes encontramos mulheres que não acompanham as nossas pautas. Sim, isso é possível, também é um desafio. A Francis, ela é coordenadora do CEAM, também de Itaguaí. Ela diz importante essa análise sobre a feminização do cuidado e a discussão das questões interseccionais, como classe, gênero e raça, assuntos urgentes nesse momento, onde a nossa sociedade vem vivenciando um retrocesso. Parabéns pela aula. Obrigada, Francis Firmino, que é uma coordenadora excelente aí de um dos CEANs do Estado do Rio de Janeiro, na Baixada. A Tânia também não diz qual é o município. Querida Ildete, temos aqui o brilhantismo de uma feminista, professora, pesquisadora, nos mostrando os caminhos, as contradições, conflitos e luta nos espaços de debate sobre os direitos das mulheres e tudo que nos envolve. Gratidão por isso. A política é o campo do possível. Tânia Lopes. Professora, ficaríamos aqui mais tempo ainda, mas já ficamos aí com a certeza de que, em breve, quando o trabalho for publicado, a professora estará conosco para a apresentação. À noite, então, partilharemos o caderno, o link, e a professora está com a palavra para suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite. Foi uma discussão que eu espero que eu tenha contribuído para essas reflexões para vocês. E pode contar comigo, porque quando quiserem, porque eu sou uma professora, além de tudo. Então, cada um escolhe aquelas questões e esses temas são ultra caros para nós, para vocês, para as gerações que virão para o futuro. Então, que todas e todos, que tem alguns homens que são muito bem-vindos aqui, porque a gente precisa dizer para eles que eles não precisam ter medo. A gente divide as tarefas e divide também o poder. A gente quer fazer fazer a divisão das duas coisas. Cuidem-se, né? Então, e vamos sobreviver, porque nunca tivemos tão pobres como estamos agora, tá? Em 90 anos, eu acho que essa é uma das piores crises que a sociedade brasileira atravessa. Mas a gente sairá disso, da crise sanitária, da crise do mundo do trabalho e da crise da política. Bons dias para vocês todas e muita saúde. Professora, eu acho que todas concordamos, e todos, né, que estão aqui presentes, de que ouvir um economista sempre dá um frio na barriga, pelo tanto de realidade, às vezes dramática, que vem trazendo. A professora trouxe, sim, essa realidade, mas acho que todos concordamos que a sua forma suave de nos convidar para esse debate, para essas reflexões, de fato, fez a diferença. O seu sorriso é uma arte, de fato, poder falar de assuntos tão delicados, complexos,
mas de uma forma afetuosa, de uma forma, como diria, assim, terna, né? Enfrentar aí as dificuldades sem perder a ternura. A professora nos invoca, né? Ou evoca essa frase, né? Impossível não lembrar. Enfrentar aí todas essas tragédias sem perder a doçura. Obrigada a Tânia Lopes, sim, ela é coordenadora, superintendente da Política para a Mulher de Cabo Frio, as observações foram delas. E aqui muitas observações, professora, a respeito da sua fala, que nos anima. É muito difícil, realmente um desafio poder falar desse momento atual, social, econômico, sem que não nos coloque um peso ainda maior de desesperança. A sua fala, suas estatísticas foram duras em alguns momentos, mas nos convidou a esperançar. Eu acho que é o verbo que a gente define a sua fala nessa tarde. Muito obrigada, mais uma vez, a todas as gestoras, as equipes, as profissionais e profissionais que integram as equipes multiprofissionais, a subsecretária Aline, se já estiver na plataforma, ela está com a palavra. Acho que ela não conseguiu ainda sair da reunião, mas, de qualquer forma, agradecemos aí todo o apoio e até o próximo Capacite do mês de junho, que será com a professora Rosana Morgado, que também é uma grande colaboradora da Política para Mulheres no Estado do Rio de Janeiro, que tem muitos artigos publicados e obras sobre a questão de gênero, recorte em violência de gênero. Ela estará conosco agora em junho. Mais uma vez, sim, professora? Não, eu só quero dizer também que se alguém quiser, quer dizer, tem um livro meu chamado Mulheres e Poder, que, se você quiser, Soraya, depois eu sempre consigo comprar a preço de autor. Como eu não ganho dinheiro com livro, meu salário, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, então eu posso repassar para vocês, se alguém quiser. O dos cuidados ele é gratuito, porque a Fundação Frederic Herbert não produz nada pago, entendeu? Não é uma editora. Mas tem mais literatura, como Mulheres e Poder, que é da Fundação Getúlio Vargas, é da editora da Fundação Getúlio Vargas. Se alguém quiser mais depois saber mais, entendeu? E depois eu posso voltar quando vocês quiserem, tá? Certamente, certamente. Muito obrigada mais uma vez à professora, a todas aqui presentes na plataforma, dizer que já perguntaram ali, o vídeo está sendo gravado, sim, e será editado e em breve subirá para o YouTube oficial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Estará lá e nós partilharemos no nosso grupo do WhatsApp e encaminharemos também para a professora. Muito obrigada, um excelente final de tarde aí para todas nós, todos nós. Até o próximo Capacite. Obrigada, professora, pelo estímulo a esperançar, apesar de. Pois é. Apesar de esperançar. Clarice Lispector diz, apesar de. Obrigada, professora. Esperançar. Um abração. Obrigada. Cheiro, Obrigada. E o cheiro. Isso. Obrigada.